Olá, pessoal, os espectadores aqui do Além do Capacete. Hoje estou aqui com meu parceiro Celso para entrevistar um grande nome do nosso motociclismo, brasileiro e goiano, né, Celso? Brasileiro, goiano, latino-americano e alguns países também, né? Bom, pessoal, estamos aqui, né? Estamos aqui com a presença de Roberto Boetter, correto? Correto. Roberto Boetter. Uns falam de Roberto Boit, outro Boit, mas poucas pessoas falam corretamente, né? E agradecer o Roberto por estar aqui. O piloto Roberto Boetter dispensa comentários, né? Então ele está aqui para contar um pouco da história do piloto Roberto Boetter. Roberto, você correu Campeonato Paulista, que eu lembro, brasileiro, latino-americano, correu Holanda e Estados Unidos, né? Europa e Estados Unidos. Praticamente tudo, até Japão. Até Japão, correu no Japão também. Esse eu não sabia. Mais ou menos 35 países eu corri. Vamos lá nos títulos do Roberto Boetter, então. Campeonatos brasileiros. Eu falo para todo mundo que eu sou um goiano que deu certo no esporte a motor. No motocross, fui pioneiro, né? A história começa com meu pai, com meu irmão. Meu pai trouxe a primeira oficina de moto para Goiânia, no começo da década de 50. Essa oficina depois virou uma loja, que virou a maior concessionária de moto do Brasil, a Yamaha, né? Sim. Paulo, meu irmão, seguiu, começou correndo com ele, né? E no começo da década de 70, eu nasci em cima de uma loja de moto, lá na Rua 2. Embaixo era a loja, a gente morava em cima. E não tinha como não dar certo. Eu fui o primeiro goiano a atravessar o Córrego. A gente fala atravessar o Córrego, atravessar o Paranaíba, né? Paranaíba. Naquela época a gente falava isso, né? Atravessou o Paranaíba, é sinal que vai tentar alguma coisa, né? Eu ganhei todos os títulos que eu queria ganhar. Só não ganhei o Mundial, mas eu tentei. Campeão goiano, duas vezes. Campeão centro-oeste, 2 vezes. Campeão paulista, 10 vezes. Campeão brasileiro, 3 vezes. Campeão latino-americano, 2 vezes. O primeiro brasileiro e único até hoje, né? A morar na Europa e correr todas as etapas do Mundial. Na época eram 12 etapas, né? Fiquei aí 7 meses morando na Holanda, correndo o Brasil todo. Representei o Brasil em mais de 30 países, correndo de moto. Tá? E fundei a Federação de Motociclistas de Goiás, a Associação Goiana de Jet Moto, que organizava os campeonatos goianos de jet ski, as coisas de moto velocidade no autódromo, né? E hoje eu estou no autódromo como gerente, né? Já é acho que é a quinta ou sexta vez que eu estou no autódromo. Primeira vez que eu fui para o autódromo, quando eu parei de correr profissionalmente em 86, tinha o Mundial de Moto na década de 80, né? Então o governador Henrique Santillo me convidou para poder administrar o autódromo no Mundial, naquela época, 87, 88, 89, né? E agora estou de novo, né, no Mundial, lá está o Roberto no Mundial de Moto de novo, no autódromo, como gerente do autódromo. Eu falo que aquilo lá hoje é a minha primeira casa, eu passo mais tempo no autódromo que em casa. Então, assim, a carreira de piloto, acho que tudo que eu podia fazer como piloto eu fiz. Aí fui o primeiro, esse ano está fazendo 50 anos do meu primeiro título campeão latino-americano, eu fui o primeiro brasileiro a ganhar um título internacional para o Brasil. De motocross. Lembro bem dessa época. Ano passado, 50 anos do primeiro título meu de campeão brasileiro. E o primeiro goiano e ser campeão, o primeiro campeonato que teve no autódromo de moto velocidade, eu fui campeão também na categoria Força Livre. De RD 350, né? Quase nada, né? Hã? Celso, haja campeonato, né? Haja campeonato. Se for contar tudo que eu ganhei de Taça Centauro, Você tem todos ali? Tinha mais de 500. Hoje deve ter uns 200 só. Roubaram, quebrou. Como de guarda isso? Hoje está tudo encaixotado. Eu tenho algumas coisas. Ganhei o Hollywood também 2 vezes, né? Hollywood também eu lembro. Só não fui campeão Hollywood nacional por causa da queda que eu tive na mão, que eu quebrei o escafoide no Mundial. Tinha ganhado as 2 primeiras etapas e quebrei a mão. E não consegui correr o resto das etapas. Mas era um título que, com certeza, era mais um para a carreira. Eu fui um goiano que na década de 70, eu praticamente ganhei tudo. Fui o primeiro a desafiar o cara que era imbatível, que era o Nivanor. Ninguém ganhava do Nivanor. Eu entrei, primeira etapa, primeiro ano que eu corri foi em 74, corri a metade do campeonato, fiquei em terceiro. Em 75, eu menino, 17 anos, 16, 17 anos, ganhei. Fui campeão brasileiro nas 2 categorias, 125 e 250, em cima do Nivanor. 76, eu fui correr o latino-americano. 77, meu pai, peraí, você ganhou o brasileiro, ganhou o latino-americano? Vamos embora para a Europa, vamos correr o Mundial. A cara e a coragem. Que seu pai apoiava, né?
Patrocínio e governo de Goiás. Na época, patrocínio do governo de Goiás. Na época, o governador Irapuã, ele gostava muito do esporte, né? Tanto eu como o Edmar fomos para a Europa e o brasileiro com patrocínio do governo do estado de Goiás. Pra gente era novidade naquela, né? Ganhar título naquela época era uma coisa... Motocross na década de 70, a gente Sua carreira... 70 e 80. 70 principalmente, quando começou o motocross, as etapas do Campeonato Paulista Brasileiro nunca dava menos de 30, 40 mil pessoas assistindo. A gente parecia que era Deus. Interior de São Paulo, então, era uma loucura. Eu lembro bem dessa época O no interior Ribeirão de São Preto, Paulo. Araraquara, Jundiaí, essa cidade de São Paulo era... O paulista muitas vezes era mais que o brasileiro. Ah, então, Tipo, o AMA, em comparação ao Mundial, o AMA, hoje, ele é maior que o Mundial, né? eu acho que não. Assim, na década de 70 e 80, os europeus dominaram. Os americanos não chegavam nem perto dos europeus. Hoje, os americanos dominam nas categorias deles. Tá? Mas então, todos, se você pegar americano mesmo para ir para lá, para ganhar o Mundial... O americano é muito individualista, né? Mas se você pegar hoje, certo? Os campeões de Supercross americano, não são americanos, não. Não. Entendeu? Foi um alemão. Você pega o Rossi, é alemão. É. Você pega os dois irmãos Jeff e o Anderson, acho que são austríacos, não sei o que eles não são americanos. Não são Está americanos. provando que o pessoal sai da Europa, vai lá e ganha o campeonato deles. É verdade. Em matéria de organização, você quer ganhar dinheiro, você vai para os Estados Unidos. É isso. Certo? Você quer Que ter faz fama atrativo, mundial, né? você vai disputar um mundial. Eu vivi esse mundo todo, morei lá, certo? E assim, uma coisa, o cara falar, não, você quer ganhar dinheiro, é Estados Unidos. Não é mais fácil, não. Já vários pilotos bons no Brasil, Balbi, sabe? Balbi foi um que mais andou nos Estados Unidos. Tá? Você pega agora o Enzo é eu tenho orgulho de falar que o Enzo, praticamente, quando eu fui vice-presidente da Confederação Brasileira também, de motociclismo, né? CBM, né? Essa já foi mais recente, né? Uns 15 anos atrás, 14, quando eu fui, 12 anos, por aí, que eu fui, né? Eu lembro dessa época também. Fui vice-presidente da Confederação, fundei a Federação do Motociclismo do Estado de Goiás, né? Na época eu era piloto, nasceu dentro da minha casa. A história do Roberto, né? É isso aí. O piloto Roberto dispensa comentários. O currículo dele que ele pôs aí é bem assim, como é que fala? Robusto. Robusto. Currículo é ele não, mas o uma currículo é. parte do acervo do Roberto de troféus, quando a federação era ali na Nova Suíça, ele falou que ia doar para o museu e tal, e é assim algo impressionante, né? Porque é muita coisa. E os troféus daquela época eram diferentes, né, Roberto? Diferente. Eu tenho alguns que eu guardo, lá no autódromo mesmo eu tenho, né? Troféus O grandes. troféu pesa 50 quilos. Já fui na sua sala. E é uma história muito bonita do Roberto. Assim, alguém fala, eu sou fã do Roberto. Cara, é muito fácil, porque é fácil ser fã de gente boa, né? Eu sou fã, sou admirador, respeito muito o Roberto como piloto, como pessoa, como amigo, né? E hoje como gerente do autódromo, né? Outro dia a gente estava conversando, eu mandei uma foto para ele, o autódromo naquela época ruim, que o autódromo estava abandonado, né, Roberto? O Roberto foi para lá, desenvolveu um campeonato de supermoto, ainda tinha um campeonato de RD, a gente não tinha banheiro, e o Roberto, não vamos desanimar, vamos para cima. Então não é só um piloto, ele é um esportista que gosta do esporte, né? Sim. Então esse currículo que ele pôs aí tem que ter o respeito de toda a comunidade do motociclismo brasileiro, né? Porque ele faz parte da história do motociclismo. Ele é a história do motociclismo, né, Roberto? Você vive isso, né? Eu vivo isso. Acho que assim, eu nasci nisso, né? Meu pai me ensinou isso, né? Meu pai foi pioneiro em Goiânia e eu dei sequência em tudo, né? Até hoje, se fala motociclismo para mim é paixão. Mas, tem paixão, sou aposentado, estou no autódromo e vivo em função disso, das coisas do ideal, né? Eu tinha um sonho que era o MotoGP voltar para Goiás. A gente conseguiu isso. A culpa da volta da MotoGP é sua? A culpa é eu ter meu dedinho. Saiu de dentro da minha sala, sabe? Então, eu vou até... era um sonho que a gente tinha, era uma promessa do Ronaldo Caiado, quando ele era senador, que ele tinha prometido para mim e para o Rafael Raif, né? E ele cumpriu. E assim, eu devo muito a ele. Acho que o esporte de motociclismo goiano, eu acho que deve muito ao Ronaldo Caiado. Mas muito mesmo, certo?
todo o secretariado, pelo menos o Adriano Rocha Lima, que é o secretário-geral de governo na época, e comprou essa briga para trazer o Mundial para cá. Você trazer um Mundial, não sabe a dimensão que é um Mundial. O que é trazer um Mundial, o que tem que ser feito, o que a gente faz até hoje, né? É orgulho não só para Goiás, mas para o Brasil, para a América Latina. Sim. A gente voltar, me chateia muito quando você vê um piloto, ex-piloto, alguém criticando. Olha lá, aconteceu isso, aconteceu. Eles não sabem que a gente passou para poder o Mundial estar aqui de volta, né? A gente tem que ter orgulho disso. Orgulho, né? O cara fala, mas tem governo, se não tem governo. Não tem. Não vai ter nada. A iniciativa privada não vai investir um dinheiro desse. Não vai fazer. Eu falo assim, a gente não foi feita uma reforma do autódromo, nós temos um autódromo novo. Eu sempre falava, a primeira vez que o governador esteve lá para mostrar, né? Ele falou, Alberto, como é que era? Eu falei assim, eu vou te falar uma coisa. Eu fui o primeiro campeão goiano em 75, 74. O autódromo foi de 28 de julho de 74, a inauguração dele. Então teve um campeonato de 2 etapas, né? O Edmar foi campeão. Um campeonato mesmo foi 75. Eu fui campeão em 75, moto velocidade na Força Livre. A minha moto, minha RD 350, no final da reta, chegava a 180 km por hora. O Alencar Júnior foi campeão brasileiro de Stock Car, o Opala Stock Car também. Essa era a velocidade final dele. O autódromo daquela época, ele era o mais seguro do Brasil, um dos mais seguros do mundo. Uma área de escape, com tudo daquela época, certo? Você lembra? O pessoal falava assim, antes de você bater no guarda-rei, preocupa não que vai acabar a gasolina. Tanto que era naquela época, né? Pro jeito que era as áreas de escape, né? Aí, mas por que tá se gastando tanto no autódromo? Hoje, minha moto chegava a 180. Hoje, as motos passam de 360 km por hora. Se o equipamento evoluiu, a casa também tem que evoluir. A gente tem que adequar o autódromo, né? Para receber isso. Entendeu? No Mundial a gente colocou naquela época, sem internet, sem nada, 40 mil pessoas. Hoje nós colocamos 150 mil nos 3 dias. 150 mil. Até mais. Não colocou mais, que o objetivo do primeiro ano não era, se botasse 100 mil ingressos, ia vender tudo. Então botava 300 mil pessoas, mas no primeiro ano não podia errar, né? Então aos pouquinhos vai aumentando agora. Tá? Então foi muito bem pensado. É muita gente envolvida por trás. Toda a secretaria, na época, o secretário Hudson Guerra, Adriano Rocha Lima, toda a cúpula do governo estava envolvida para poder tudo que é de bom acontecer. Contratou a melhor promotora do Brasil, que é a Motorsport, que faz a Fórmula 1, né? Toda a experiência deles para poder fazer a logística, né? Todas as áreas do governo envolvido, que você não tem só que pensar na pista, tem que pensar no público, você tem que pensar em tudo, alimentação, internet, segurança, equipes e mais equipes envolvidas, entendeu? No que vai acontecer, o que pode acontecer. Então, assim, é o mundo todo, são mais de 200 países transmitindo. O mundo todo está olhando para Goiás. Você está exposto, sabe o que é né? isso? Você está exposto, sabe o que é isso? Nós estamos sendo vistos o mundo todo, tá? Não é milhões bilhão de pessoas assistindo. O mundo todo, né? O motociclismo hoje, o MotoGP hoje, é mais que Fórmula 1 em muitos países. Entendeu? Legal. Já começou a chegar as perguntas aqui. Já veio uma para me sacanear aqui. Você e o Roberto já correram juntos? Quem foi melhor? Eu fiz uma corrida com o Roberto. Só uma, que foi o Enduro das Praias, na praia de Guaratuba, em Bertioga. Lembra, né, Roberto? Lembro, o Enduro das Praias. Sim, 3 horas de corrida. 3 horas de corrida. Eu não vou falar quem foi melhor, porque eu sempre fui ruim. Eu lembro bem que da metade para o fim, eu acho que umas 2 horas por aí de corrida, eu estava morrendo. O Roberto passou por mim, parecia que ele estava na primeira volta. Parecia que ele estava na primeira volta. Eu falei, pô, vou parar, né? Não, mas eu terminei, não parei, não. Eu tava brigando pela ponta, o motor quebrou aí. Não, mas ele passou por mim, parecia que eu tava parado, que ele tava na primeira volta e eu tava parado. Você tem uma ideia, a MX minha na praia, ela chegou a 160. Era a MX 180, né, Roberto? É de fábrica, né? Era moto de fábrica. Então, muito, foi a única vez que eu tive o prazer de correr na mesma pista que o Roberto estava correndo. Então, essa aqui é pergunta de quem conhece a gente. É só para né? você? Eu já corri com o BH. Já deu pau em mim. Oi?
E já ganhou de mim, várias vezes. Não, mas de Tava com os enduro. cafés quebrados? Não. É, o Beto já tava Eu, declinando, já da não, vida de eu não. piloto. Eu ia para brincar. Iria pra brincar. Eu parei de correr pelo seguinte. Quando eu parei profissional em 86, certo? Eu nunca tinha sido campeão goiano em Centro-Oeste. Eu estava cansado daquela vida, 15 anos viajando todo final de semana. Vai chegar num ponto que você não aguenta mais. Você quer descanso, você quer família, sabe? Não aguenta mais ver cheio de comida de avião. Sabe? É. Não aguenta mais aquela vida. Daí eu falei, vou para casa. E montei uma escola, né, tipo de motocross. Tinha 20 YZ, né? Tinha uma escolinha de motocross junto com a Yamaha. E queria ser campeão goiano Centro-Oeste. Eu queria correr por prazer. E parei de treinar, do jeito que eu treinava. Parei. Falei, gente, vou ficar só Virou por o Romário conta. do motocross. Não, Ainda monta- ficar só na experiência. Aí ganhei o primeiro ano, o segundo ano, cara. Toninho, que foi aluno meu, né? Uma primeira etapa do campeonato, depois do terceiro ano. E eu lembro que era uma corrida no autódromo. Eu tinha um problema no braço crônico, né? Eu lembro que eu caí, o braço saiu fora, botei ele e vim lá de trás, sabe? E vim buscando todo mundo. E eu vi que eu deixei de ser o mocinho para ser bandido. Entendeu? Não era mais. Eu não precisava mostrar nada para ninguém. Eu lembro que faltava acho, 2 voltas, eu passei ele, tava para chegar com eu entrei numa curva e me jogaram uma lata de cerveja no meu Eu lembro peito. dessa sabe? história. Subi no pódio, a última corrida minha. Não corro mais. Se eu ganhasse, era mais que se eu perdesse, era motivo de gozação. Eu não queria estar ali para ganhar, eu queria estar ali para divertir. Eu queria para fazer o que eu amo, que era correr de motocross. Eu fiquei 10 anos sem ir numa corrida, sem fazer um enduro. Depois de muito tempo, eu voltei a fazer um endurozinho, um cross country, sabe? A gente correu, acho que em Anápolis. Eu corri uma aqui Na em chácara do Fabiano também. Fabiano, Senador Canedo. Eu lembro que na categoria já era a categoria dos velhos. Eu lembro que o cabeção me derrubou na largada, e eu vim lá de trás, fui buscando todo mundo, ganhei a corrida, ganhei lá em Senador também, sabe? E falei, gente, eu tô aqui para divertir, essa é a minha praia, sabe? Eu queria estar ali para brincar, sabe? Mas também não tinha obrigação nenhuma de ganhar, sabe? Assim, não é a minha praia o cross country, sabe? Você é da praia, você sabe andar. Eu não tinha essa experiência, mas eu queria estar ali brincando. E não conseguia, nem isso eu conseguia fazer, porque parece que tinha essa cobrança. Mas, gente, quer saber uma coisa? Chega. 3 perguntas pro Roberto aqui agora. Como eram as motos na sua época de competição? Eu falo que eu sou um cara que eu peguei toda a evolução do motociclismo. Tá? Primeiro, eu saí do platinado para a ignição. Que era para gente, primeiro as motos cross primeiro, né? Como girava muito, quantas e quantas vezes saiu o volante fora. Porque o volante era muito pesado, arrancava até a ponta da bota, sabe? Você tinha de ribitar, botar ribiteaço no coisa. Aí veio a ignição, né? Foi motoplate, colocar a moto virava um canhão, sabe? Porque eletrônica naquela época. Aí veio a maior invenção de todos os tempos do motociclismo. Até hoje, de todos, quando a Yamaha inventou o monochoque. Você não sabe o que era correr de motocross, uma moto bichoque. Você batia no chão. Né? Não é. Você tinha 2 opções, certo? Você caía com a roda traseira, você caía com a roda dianteira. Se você caísse com as 2 rodas, certeza que você vai abrir a moto, você vai quebrar a pedaleira. Eu vivia com hematoma nos pés, ficava tudo inchado, acabava com as botas tudo. Você não tinha ação nenhuma, suspensão. Entendeu? E naquela época, o bonito era pular, era saltar. Você saltar com a moto daquela, as motos viviam quebradas. Tudo 2 tempos. O 4 tempos é agora na década de 80, né? Final da década de 80, 90, acho que foi 90, né? Sim. Praticamente, né? Aí a Yamaha inventou. Quando eu ganhei a minha primeira YZ, monochoque, acho que foi 75, 76, uma coisa assim, né? Parecia que eu estava saindo na época de um Fusca e fui andar de Landau. Para quem é da época, essa é a coisa. E até hoje é. Pega uma hora a moto, bichoque, uma DTzinha, vai dar uma volta. 76 eu lembro das suas Você motos. vê o que é um bichoque, o que é um bichoque na pista de areia, o que é um bichoque na pista depois de muito, todo acidentado, né? Você anda o tempo todo, né? Você brigando com a moto, pode estar lá na pista. Entendi. Ela fica quicando, né? Até os primeiros monochoques, quando inventaram, era assim, 10 minutos, era maravilhoso.
A hora que aquecia, porque Vai aquecendo. o amortecedor não tinha gás, né? Ele era dentro de um tubo, debaixo do tanque. Ele não refrigerava, entendeu? Ele não refrigerava. Mas mesmo assim, era uma loucura. Aí começou a se mexer na suspensão dianteira também, para você ter mais curso, sabe? As outras Suzuki, Yamaha, começaram... Como o monochoque era da Yamaha, até eles inventar a ProLink, as coisas deles, eles pegavam 2 amortecedores, inclinava eles. Vinha de fábrica inclinado, que melhorava muito a suspensão. Entendeu? Aí foi evoluindo a suspensão, mas até hoje você pega monochoque. E hoje em dia, os 4 tempos, né? Hoje a gente fala que não tem mecânico mais. Hoje tudo é eletrônico. Pega a motocross hoje, é tudo injetado, é tudo sendo mecânico, não suja a mão mais. Pra nada. E essa evolução vem no peso também, né, Roberto? Você pega uma 4 tempos hoje, uma moto de 100 quilos, uma 450. Peso 250 que eu corria, bichoque, tinha um puta do motor, sem suspensão e sem freio. Não tinha nem freio a disco, né? Era tambor, né? Era tambor. Era né? tambor ainda por cima. Então, assim, eu peguei aquela época, você era piloto. Entendeu? Não, Hoje em dia, se você der um pulo e você cair torto, ela vai consertar. Aquela época, você der um pulo, você caiu torto, é caixão. Entorta junto. Entendeu? Se tortava todo, entendeu? Você vai cair. Né? E o motocross, eu falo, o motocross é muito difícil de matar. Mas vai te quebrando aos poucos. O que acabou com a minha carreira foi 2 coisas. Certo? Foi o ombro, que saía fora. E eu quebrei o escafoide no Mundial, em 85, quando eu estava ganhando o Hollywood. Tá? Depois daquilo para frente, minha carreira... Eu tinha mais um contrato com a FAB até 86, aí eu parei, que eu não tinha condições físicas de meu braço, toda vez que eu ia correr, eu não tenho um escafoide, tem um buraco no meio. Eu operei, na época, para você ter uma ideia, a Yamaha virou para mim e falou assim, quem que é o melhor médico hoje para mão no Brasil? Meta a Seleção Brasileira de Vôlei. Eu fui pro Rio para operar lá. E não fiquei bom. Tinha corrida que era uma beleza. Tinha corrida que a minha mão mexia, minha mão ficava roxa, eu não tinha o tato para poder frear, acelerar. Sabe? Quantas corridas eu parei que eu não conseguia andar. Essa evolução que o Roberto falou aí das motos é legal, né? O monocross que foi da Yamaha, aí era a YZ, né, Roberto? Da Honda era a CR, que era a CR 125, era tudo 2 tempos, né? KX da Kawasaki, a CR, RM da Suzuki, e tinha outras motos na época que hoje não tem mais. Tinha Bultaco, que corria também. Montesa H6. Aqui no Mundial tinha CZ, Husqvarna na época tinha. No Mundial... KTM tinha, né? KTM tinha, entendeu? Outro dia eu estava falando de marcas de moto, a moçada de hoje não sabe nem que existe essas motos. Eu falei da Bultaco, hoje você não pega, sabe nem o que é. Eu brinco muito assim, hoje você pega hoje 70% dos pilotos são pilotos de celular. Entendeu? Piloto de tela. De telas. Mas se você pegar na minha época, você tem uma ideia, Celso, na minha época. Quando eu comecei, o motocross, eu corria 125 e 250, que no mesmo dia corria as duas. Hoje ninguém faz isso, né? Eu lembro era do 3 baterias de 125 e 3 baterias de 250. Tá? E bichoque, depois passou monochoque, aí depois passou era por volta e passou para 30 minutos. Eu fazia 30 minutos, 60 minutos, que era 2 baterias de 125, corria, começava 125, 250, 125, 250. Num dia. 1h da tarde. Entendeu? Teve uma corrida, se eu não me engano, Araraquara, acho que foi em Araraquara. Você ganhou a 250 andando na 125. Eu ganhei várias. As pistas do Brasil, as pistas do Brasil, como era pequeno, eu ganhava praticamente tudo de 125 a 250. Eu fui proibido de correr de 125 a 250. Criaram um regulamento proibindo. Né? E eu era muito magrinho, levinho, né? E as pistas, não tinha pista de alta. Não tinha pista de alta, E eu sofri muito quando eu cheguei na Europa por causa disso. Aqui você andava segunda, terceira e quarta, no máximo. Lá era quinta e sexto o tempo todo, a maioria das pistas. Até se acostumar. Pista aqui, tinha pista 2 metros, 3 metros de largura. Chegava lá, pista com 12 metros de largura. Né? 12 metros. Arenosa, tudo gradeada. Acostumado a andar igual toco aqui. A pista autódromo mesmo que eu treinava, ficava preta das freadas, como se fosse asfalto. Eu lembro da pista do autódromo. Era que tinha um paredão assim, né? Aquela pista em 75 que eu idealizei e construí, fui campeão brasileiro nela. 75. Eu trabalhava na empresa
empresa Gladson, não existe mais, que patrocinou o Roberto. Aliás, eu costumo dizer que a Gladson na época era a Red Bull de hoje, né? Com certeza. Patrocinava tudo que é esporte. Eu fui campeão latino-americano, brasileiro, com patrocínio da Gladson, eu acompanhei bem essa época, eu cuidava da parte promocional da Gladson, eu que montava as pistas, punha as propagandas e tudo, e sempre gostei do motociclismo. Eu fazia as pistas de Interlagos, né? Os Piquet corria na Super V, depois veio o Guaraná. Paulo Gomes, Netinho corria de moto velocidade, moto velocidade, o Denício Casarini corria de moto velocidade. Tinha uma equipe grande, sabe? Grande. A Gladys patrocinava tudo. E eu lembro muito dessa corrida de Araraquara, que o Roberto ganhou, que essa eu assistia a corrida toda, que normalmente eu ia lá, montava a estrutura e ia embora. Uhum. E eu fiquei lá para assistir as corridas. Tinha um evento da prefeitura um dia depois, desfile de moda na época e tal. E todo mundo nas 250, era Nivanor, tinha o Adalberto Ares Chupeta, eu não lembro, Morango, aquela turma toda. Falei, pô, e esse maluco pequenininho aí vai correr de 125 na 250? É mais maluco que eu imaginei, né? Correu e ganhou. Correu e ganhou. E ele ainda fazia uma graça, né? Porque ele saía. Eu lembro que tinha um salto, e o salto era muito diferente, né, Roberto? O lançador que a gente tem hoje, a recepção naquela época era meio rústico, né? Era zero. Era zero. Ele vinha, descia, já tinha uma curvinha meio descompensada, ele vinha e fazia aquela curvinha com a roda da frente, uma altura assim do chão, e o povo aplaudia, né? E ele ganhou a corrida. Então, é o que eu falei, né? O Roberto dispensa comentários, o que ele fez pelo motocross, o que ele ganhou no motocross. Outra pergunta aqui, Roberto, já vai virar para o lado do autódromo, porque eu sei que seu tempo é corrido. Na época de competição você já falou. Como foi a correria para conseguir entregar o autódromo pronto para sediar o MotoGP? Eu falo o seguinte, a gente fez uma obra em 8 meses que era para fazer em 2 anos. Porque lá você tem um novo autódromo, você não sabe o que tem por dentro do autódromo, né? Toda essa parte de internet que foi passada, né? Em 48 quilômetros de cabo. As 300 caixas foram abertas. A infra, né? A infra de tudo que foi montado, né? Nós temos hoje um sistema lá do Race Control, que na América Latina só nós temos, né? Que é hoje tudo exigência da FIM. Os boxes novos, camarote novos. Nós falamos assim, a gente não tem um ambulatório, a gente tem um hospital dentro do autódromo. Beto, mas quem pede as coisas é a Dorna ou é a FIM? Seguinte, a Só FIM, curiosidade mesmo. A FIM é o seguinte, a FIM cuida da parte de pista. A Dorna cuida da parte de tudo, certo? Tá? A FIM faz regulamento. Entendi. E quem organiza é a Dorna. Tá? A Dorna que a Dorna faz hoje, o evento. A Dorna faz a Dorna hoje. Quem faz a Fórmula 1 é Liberty Media. Certo? E a Liberty Media comprou a Dorna. Entendeu? Então vai Há americanizar. 2 anos. Já tem um ano. A Dorna ficou, que é o Carlos Peleta, ficou com a parte ainda. Eles ainda estão tomando conta até. Mas se você vê que o MotoGP começou a ser mais um show também. Entendeu? Para atrair o público. Como fizeram com a Fórmula 1. A Fórmula 1 estava esquecida quando era a época do Bernie Eccleston. Os americanos, eles transformaram. Sabe fazer show, sabe fazer crescer. O esporte vem crescendo. Quase não sabe fazer festa, né? Não sabe fazer festa. Então eles sabem fazer isso, entendeu? Eles não implicavam com o tempo de volta lá, não. Eu achei o tempo de volta muito curto. É normal isso. 1:20 e pouco, né? Não, pelo contrário. Sabe? Isso não influencia nada, não. Quando você tem um limite de tempo de corrida. De KM, né? Certo? Aí se você tem uma pista dessa, ela é para 25, põe para 35 voltas. Entendi. Final de semana teve na Alemanha, aumenta as voltas, vai depender do traçado, entendeu? A Alemanha também foi curtinho o tempo de volta. A pista mas foi 30 voltas, entendeu? 30 voltas. Você vê que foi 30 voltas, né? Assisti. Assim, se você vê o que hoje tem dentro do autódromo, as caixas de brita, tudo que foi feito, as defensas, é um novo autódromo. As câmeras, você tem câmera, acho que são 48 câmeras dentro da pista, para dirigir a prova. Eu fui lá no... Entendeu? No GP Brasil. O diretor da prova vê tudo que está acontecendo ali. Então, assim, por trás é muita coisa que tem que ter. É segurança, sabe? É tecnologia. Entendi. E outra coisa, TV. O que manda hoje em esporte é chegar ao futebol, TV. Sabe? É o direito de transmissão. Transmissão, que você vende para o mundo todo. Sim. Entendeu? O direito de transmissão é vendido para o mundo todo. O mundo todo está de venda. Sua marca está ali. Igual essa está sendo vista no mundo todo. Fantástico. Na época de 87, eu falo que o Goiás foi conhecido mundialmente por 2 coisas. Foi o MotoGP e o Sérgio.
César. Foi na mesma época. Entendeu? Né? Foi mesmo. Então assim, Todo mundo lembra de isso César. pra gente, nosso esporte, cada dia, tá dando um pulo muito grande. O motociclismo está sendo visto de outra Sim. forma agora. Entendeu? Com Aquele certeza. motociclismo sério, motociclismo, sabe? Vibrante, né? Que sempre foi. Era o meu sonho. Era o meu sonho que isso acontecesse. E aconteceu. O Roberto está falando de sonho, mas eu acho que é objetivo do Roberto, porque ele sempre falou isso com muita ênfase. Nós vamos fazer. Então, fazer. um objetivo. Outra pergunta legal aqui para você, Roberto. Tem alguma novidade chegando no Autódromo de Goiânia? Tem. Sempre tem. Pode adiantar? Não. Como diz agora, tem um spoiler? Não tem. Primeiro, o autódromo de Goiânia. Sabe que o maior problema que eu tenho no autódromo? É administrar a agenda. Né? Todo mundo quer Você vir já para me cá. falou isso. Sabe? Você me A falou Stock isso. Car quer vir 2 vezes, 3 vezes, a Porsche, a Endurance, sabe? Aí você conseguir ir evento internacional. Não é? Então, já teve visitando a gente a Indy, entendeu? Eu Né? vi na mídia A isso gente aí. viu. É. A gente tem previsto aí para o final do ano aí, talvez uma corrida internacional também, de velocidade de motocross. A gente vai ter daqui uns dias divulgando isso, entendeu? Tá? E o MotoGP, que é o grande... Cereja do bolo. E outra coisa, você tem que lembrar o seguinte, o esporte, eu sempre, quando eu entrei no autódromo, o autódromo torna o autódromo uma praça multiuso. Todo mundo não Sim. sabe, mas o autódromo é a praça de esporte mais usada do estado de Goiás. O autódromo é usado todos os dias, das 5 da manhã às 22 horas. Sim. Todo dia o ciclismo está lá, das 5 às 8 da manhã, das 18h15 às 22. Já pedalei lá. Para pedalar, pra fazer sua caminhada, entendeu? Então, o autódromo não é só. Nós temos o Parque Marquês de Jardim de Autódromo, que é maravilhoso, com seus bar, com seu showzinho. Tem o cartódromo. Né? Então, o autódromo, né? Ele é tudo. Ele foi feito para a família. Nós Não temos é só uma praça de esporte motorizado, né? Ele é para tudo. Nós tivemos esse ano, já tivemos uma maratona com 11 mil atletas lá. Tivemos esse final de semana passado, retrasado, com 1.500 atletas. Então, assim, não é só o esporte a motor. Ele foi feito para isso, para tudo. Entendeu? Então, eu me orgulho muito disso, de ter transformado aquela praça no que ela é hoje. Quando eu entrei lá, o autódromo era abandonado. O autódromo hoje, ele é, loucura. Foi em 2006 que você começou a fazer as corridas, voltou a ativar o A gente autódromo, né? começou a fazer corrida lá. Começou a fazer corrida. No autódromo não tinha pista, a gente fazia no circuitinho. No circuitinho. Aí começou o circuitinho. campeonato. Não tinha banheiro. Ele se tornou hoje o estadual. Vamos, eu saí da federação, mas sempre ajudei uma forma de apoiar a federação, né? Para poder ter os campeonatos lá, né? E fez isso acontecer, cara. Né? O autódromo tornou o estadual o maior estadual do Brasil. Entendeu? Estava lembrando Então, assim, dessa época aí, 2006, 2007, lembramos até do seu Geraldo. Quantas vezes você correu lá, Celso, de Supermoto, sabe? Sim. Nós chegamos a ter no autódromo de Supermoto 3 etapas do brasileiro por ano. E Entendeu? Velocross, eu implantei o Velocross, implantei corri o tudo que vocês estão Supermoto. falando. Você correu de tudo, você correu nessas categorias também. Sabe? A F200 também correu lá. A F200 foi sucesso lá na Foi, década de lá 80, ano, sabe? correu Entendeu? bastante. Então, assim, você tem que pensar que o autódromo já tem KM de arrancada, sabe? Então, assim, N categoria, nós temos uma pista off-road para poder caminhonete, fazer test drive, então tudo lá dentro, temos 2 helipontos homologados. Entendeu? Então, isso... você pode pensar o que foi feito lá dentro do autódromo. Nessa reforma agora, foi criada uma bacia para contenção de água de chuva. Eu vi ela. Para não estragar os condomínios. Sabe? Então, assim, são muita obra grande que foi feito, sabe? Com o intuito você tem que olhar o lado ecológico também. Sabe? Então, assim, tudo foi pensado com carinho. Sabe? Não estava bonito, porque nós terminamos, pegamos muita chuva. Na época de chuva, sabe? Entendeu? E fim de obra nunca está bonito. Então, assim, aos pouquinhos agora vai, né? a gente vai arrumando, é um ano de aprendizado. Nós temos mais 4 anos para poder fazer o MotoGP. Eu luto muito, não sei se eu vou estar, porque meu cargo é um cargo político, né? Entendeu? Assim, mas eu estou um cara realizado. Tudo que eu fiz, eu vivo aquilo ali até hoje, sou apaixonado por aquilo ali. Mas é político. E sábado, domingo, eu não tenho final de semana, sabe? Eu estou lá direto, sabe? Ele não vai ter um gestor melhor que você. Nós somos Pra testemunha dessa sua permanência no autódromo. E outra coisa, o Roberto nunca deixa de responder uma mensagem ou de atender um telefone. Eu precisei dele na semana da corrida, porque eu
tinha comprado o meu ingresso, falei, Roberto, não vou poder ir porque eu fui contratado para levar o pessoal da Ducati e eu não sei como funciona. Ele me respondeu, passou, falou, ó, eu também não sei, mas alguém vai te ajudar. Liga para essa pessoa. E eu falei, Roberto, tô te esquecendo agora, só vou falar com você depois da corrida. E agora a gente tem uma grande vantagem, que o nosso atual governador, Daniel Vilela, ele é jovem, gosta de esporte. É jovem Entendeu? como nós, né? Jovem como nós, né? Não vou falar comigo, né? Mas, sabe, meninado é um cara que veio do esporte, ele foi um atleta profissional. Então ele é apaixonado, sabe? Ele viveu o outro lado, certo? Ele viveu o lado do atleta. Ah, bicho, a gente tem um governante que foi atleta, cara. É fantástico pra gente, sabe? Então, o Daniel, dúvida, né? Ele manteve toda a equipe, ele estava fazendo todo o esforço para poder trazer grandes eventos para o autódromo, né? E manter aquilo ali. Você falou um assunto muito legal, não quero levantar nenhuma questão política, longe de mim fazer isso. Você falou, meu cargo é cargo político. Eu sempre critico. O nosso serviço de trânsito não funciona legal porque são cargos políticos, não são pessoas profissionais do trânsito. Autódromo já é o contrário, tem um profissional da área lá. Então é diferente, né? Quando você até falou, seu cargo é político, mas é diferente. É exatamente isso. O cara não, ele tem um cargo político, mas o Roberto é um profissional do esporte, do motociclismo. E a praça de esporte que foi entregue para nós, né, Roberto? Que ele fez parte disso aí, não é só motociclismo. Tem automobilismo, tem ciclismo. Mas o automobilismo, eu sempre vi automobilismo. Sim, você correu de Stock Car. Corri de Dodge, corri de kart até hoje, sabe? Assim, todo grande piloto de moto... Não, é um profissional do esporte motorizado. Eu nunca parei, entendeu? Então, assim, tudo que tem lá dentro do autódromo, eu corri do autódromo de kart. Lá teve uma pista de autocross, eu corri. Kart cross, eu corri. Então, assim, tudo que você pensar... O autódromo em si, você correu? Em si, de tudo, eu andei lá dentro, entendeu? Tudo eu sei lá dentro. Eu sei coisa... Agora, nessa fase de processo, de parte de drenagem, de tudo, 50 anos, não tinha projeto nenhum. Era tudo na minha cabeça. Eu sabia tudo onde passava isso, passa um cabo, passa uma tubulação, entendeu? Então, além do piloto, é o engenheiro Roberto. Engenheiro de cabeça, Roberto. O Roberto falando que ele... tudo que queima combustível e faz barulho, ele gosta, né? Se ligar um motor de fazer caldo de cana, ele vai procurar, da onde veio. Então, o Roberto deve ser aquele que o berço dele tinha 2 rodas, a mamadeira colocava óleo 2 tempos, o M50, né, Roberto? Certeza. Então, o Roberto, eu lembro do Roberto correndo na Stock Car também. Eu assisti 2 provas com ele correndo. Acho que foi 2 mesmo. Correndo na Stock Car. A família toda é assim, né? A família Boetter. Todo mundo... Meu pai veio. Seus irmãos, seu sobrinho... Primeira corrida de Goiânia, meu pai que trouxe, meu pai que corria. Meu pai ganhou 24 horas em Interlagos de moto. Corria na praça, não corria? De lambreta? Não, lambreta, ele corria, na época já era de moto mesmo, né? Tinha lambreta, né? O Edmar já é da época da lambreta. Né? Meu pai que veio, naquela época era BSA, Norton, Mundial, Ducati. Na Praça Cívica? A pista era em Anhanguera, subia Tocantins, virava na Praça Cívica, não contornava a Praça Cívica, voltava de Araguaia e pegava Anhanguera. Então fazia só esse triângulo, né? Que essa era a praça. Aí foi aumentando. E a tradição, todo 24 de outubro, era corrida de carro e moto na rua de Goiânia. Depois entendeu? teve uma pista lá na década de 70, Guapó, né? 60, 70. Aí tem o primeiro motoclube de Goiânia. Meu pai fundou o primeiro motoclube de Goiânia. Era na saída de Guapó, em frente à Eternite ali. Eu comecei a correr ali de moto velocidade. Lá tinha uma pista de moto velocidade. Depois, quando chegou o motocross, a gente criou uma pista de motocross lá dentro. A primeira coisa que teve de motocross em Goiânia foi lá. Nossa. Dentro do motoclube de Goiânia. Estão trocando o seu nome. Estamos falando de Ricardo aqui, mas é Roberto, viu? Você compartilhar uma curiosidade de bastidor durante o MotoGP. Teve alguma curiosidade? Nossa, tantas coisas, né, cara? O MotoGP é tão complexo, né? É tanta coisa que a gente passa lá dentro, né? Você tem gente do mundo todo, né? É tão bom quando você vê elogios, né? Entendeu? Toda a equipe que trabalhou, a gente recebeu muito. Sim, e você só vê na rede social só crítica, né? Entendeu? Sabe? Em algumas partes. Nossa. Mas muitas, sabe? Mas assim, isso me dói muito. Porque não sabe o esforço que é e a gente conseguiu realizar. Isso deve muito, sabe? Eu falo, tem que falar de governo, porque sem ele não tinha acontecido. Toda a equipe, mas tem uma equipe fantástica, sabe? Toda a secretaria que ficaram envolvidas, sabe?
Não sabe o tanto de gente que trabalhou, o tanto de gente que dedicou um ano. Eu perdi 11 quilos. De ficar lá dentro esse tempo todo, né? E no final doente, né? Agoniado, sabe? Preocupado, né? Sabe? Assim, é muita responsabilidade. Meu cargo já é um cargo menor. Eu tinha dó daqueles que tinham uma coisa mais para cima. para cima, sabe? Que é cargo de secretário, Como é que é a superintendente. gestão ali de cargos? De Ali? cargo lá no autódromo, Dentro do gerente, autódromo. superintendente, secretário. Ah, tá. Superintendente é você. Não, eu sou gerente. Seu gerente. Gerente, eu cuido somente de tudo que é autódromo e cartódromo do Estado. Ah, Ok? Né, o superintendente, ele cuida de toda a infraestrutura, né, e segurança. Mas não é só do autódromo. Aí era o Serra Dourado, o Ah, tá. Olímpico, as Sim. praças de esporte, né? Sim. Entendeu? Então ele cuida. Aí ele tem vários gerentes para cada coisa. Tem um gerente, né, de ginásio, tem um gerente igual o meu de coisa, né? E acima dele, do superintendente, que hoje é o Adriano, né? Adriano D'Artagnan, né? E tem o secretário que hoje. Aí nós temos agora o subsecretário, que é o Nilton, e tem o secretário, que é o Wellington Peixoto agora. Então todo mundo hoje empenhado nisso. O Wellington assumiu tem 2 meses, é o irmão do Bruno Peixoto, né? Chegou para somar, né? Entendeu? O Nilton era o secretário, o Guerra era o secretário, o Guerra foi para a SGG, como a Secretaria-Geral do Governo, para ser o coordenador do MotoGP. Em dezembro ele passou e o Nilton assumiu a secretaria, né? Para poder tocar o... Porque é tanto órgão coisa, do né? governo envolvido, né? Para que isso aconteça, né? Entendeu? Para entregar, né? O Daniel sempre acompanhando o Dr. Ronaldo, né? Que iria passar para ele, né? Sabe? Ele vem fazendo um trabalho fantástico, sabe? A gente só tem que agradecer tanto o Ronaldo Gaiato como o Daniel, nosso atual governador. Voltando à estrutura do MotoGP, eu já tinha comentado com o Zenha, logo depois, uma semana depois do MotoGP, o Roberto está falando das críticas. Eu vi algumas críticas, não vou nem falar várias, algumas. Algumas, assim, totalmente sem fundamento. Alguém comparando com Interlagos, onde você fica 3 horas para chegar. Goiânia, do Bolsão até o autódromo, estava demorando 8 minutos para chegar, para sair também. Sim. Como eu estava com a nossa van de transporte, na sexta-feira eu fiz 15 viagens do Flamboyant ao autódromo. No sábado e domingo, menos. A Polícia Militar, eu parei, na minha última viagem, eu parei na base para dar parabéns. Funcionou redondinho. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Eu ainda brinquei, né? Fiz uma brincadeira que eu falei, eu nunca vi tantas polícias diferentes no mesmo local. Chamaram até o Power Ranger, Thundercats, estava tudo lá. A Polícia Penal funcionando redondinho. Não tinha nenhum oficial do dia, não estava lá, mas eu deixei o recado com o sargento. Aí ele pediu meu telefone, me ligaram agradecendo pelo parabéns. Falou, ninguém teve esse reconhecimento. Viam a polícia como polícia. Eles estavam lá fazendo um trabalho impecável. A gente chegava na barreira da polícia de onde eles estavam na contenção, só passava quem tinha autorização para passar, o resto era desviado para os estacionamentos. Eu não fiquei mais de 3 minutos em trânsito, parado em trânsito. Eu cronometrei isso para mim fazer um comparativo. Eu falei, então, quem falou... Eu respondi lá na rede social. Eu falei... Jamais comparar com Interlagos. Você vai na Fórmula 1 Interlagos, você demora 3 horas para chegar em Interlagos. Goiânia, quem saiu do centro da cidade, estava chegando no autódromo com 40 minutos. Certo? Então, perfeito, Roberto. Isso que você falou aí, essa infraestrutura teve falhas? Teve, mas foi o primeiro ano. O buraco na pista. Isso já aconteceu em outros lugares também. Mas as pessoas só lembram do nosso. Porque isso é Brasil. Não, isso não é Brasil. Isso é evento de grande porte. Mônaco agora Fórmula 1. Pois é. Soltou o asfalto. Isso é evento de grande porte. Já aconteceu, teve grande prêmio que foi cancelado. Você é bairrista. Porque a pista inundou d'água, porque o asfalto soltou. Eu fiz meu trabalho de casa, eu fui dar uma pesquisada exatamente sobre isso, sobre defeitos em pistas. Em todas as pistas já deu problema. Já teve etapas que foram canceladas. Teve problemas bem interessantes aí. Coisa muito pior do que aconteceu em Goiânia. Goiânia não aconteceu nada. Mas você tem que lembrar que você está no ano político, ano de eleição, né? Isso é normal, sabe, as críticas. A gente tem que só digerir isso e mostrar o que a gente sabe fazer de melhor, entendeu? A gente tem um governo que é forte,
acredita, sabe o que tá fazendo, fez a coisa séria, contratou tudo que é do bom e do melhor. Sim, Entendeu? foi Na hora ótimo. nenhuma, sabe, foi omisso em nada. Entendeu? Vamos. As falhas que tem, com certeza, não foi da parte do governo. Entendeu? Porque ele contratou para ter tudo que tem de melhor. Entendeu? E eu, sim. E eu por que surgiu aquele buraco lá? Aquele buraco? A falha, porque aquilo foi uma parte de esgoto que estourou. Tá? Que era nova. Tá? O... Deu problema? Resolveu em quantos minutos? Meia hora estava pronto. Hã? Eu tava lá. Esse é o principal, entendeu? Vai acontecer. Me Aconteceu? falaram de bairrista, né? Aconteceu. Me falaram de bairrista que eu tava defendendo o Goiânia. Sou bairrista, sou goiano. Tem que defender Goiânia, não. Tem que defender o Brasil. O Brasil, Goiânia, exatamente. Goiânia foi o estado que teve coragem de fazer e fez. Que é o sonho de todo mundo, exatamente sabe? isso que eu ia falar. Quantos estados tentaram? O Rio de Janeiro tentou. Acabou São o Paulo autódromo tentou, do Rio de Janeiro. Rio tentou, sabe? Todos os outros autódromos. E eu posso falar uma coisa? Nenhum tem capacidade de fazer um grande prêmio MotoGP hoje. Nenhum tem capacidade, sabe? De investir o que foi investido e fazer hoje, sabe? Você pega o autódromo do Rio de Janeiro, é o autódromo que era igual do autódromo antes da reforma. Entendeu? Tem que fazer um autódromo novo. Hoje, tudo que os autódromos que tem hoje não tem condições de ter um MotoGP. Interlagos, nem pensar em Interlagos. Não tem Não segurança. é pista para moto. Não, esquece. Esquece. Né? Outros autódromos, você tem que construir um autódromo novo. Para poder fazer. Né? E outra coisa, não vai ter. Você pode ter certeza que não vai ter. E a infraestrutura de cidade também. De tudo. De Nós tudo, temos uma logística tão grande, tão maravilhosa. Você tem um autódromo hoje do lado dos melhores shopping da cidade, melhores hotéis. Tá? Condomínios. A gente fez ano passado, em abril, a gente viajou, eu fui para Jerez. Eu lembro. Com a Daniele, subsecretário da SGG, tá? O Bruno, que hoje Bruno Lima, que hoje é secretário de comunicação da SECOM. A gente foi para poder ver a logística. O primeiro dia que nós vamos de trem, 1 hora de trem, certo? Descemos do trem, não tinha uma plaquinha para mostrar como é que pegava para ir para direita, para pegar o ônibus. Aí saímos mandando, vimos uma fila, pessoal com roupinha de deve ser ali. Uma fila, uns 2 quarteirão, ninguém reclamando, povo cadeirinha, sacolinha na mão. Esperamos essa fila, andamos certinho, entramos no ônibus, pagamos o ônibus, andamos mais meia hora de ônibus. O ônibus parou 1 quilômetro do autódromo, todo mundo indo a pé, ninguém reclama. No outro dia, alugamos um carro com credencial, nós paramos no estacionamento de terra, lá 2 quilômetros do autódromo, descemos, fomos de boa, ninguém reclama. Aqui o povo acha que tem que parar lá dentro do autódromo. Não, quer entrar no autódromo com carro. Então, assim, toda essa logística a gente fez antes para saber como é que funciona, como é que era, né? Então, assim, tudo é planejado, tudo foi feito, né? Conhecendo os melhores autódromos do mundo. Roberto, O Rock in Rio, o povo vai lá, você para 5 quilômetros antes, você não chega, o resto tem que ir a pé e ninguém reclama. eu andei 3 quilômetros para entrar em Mugello. Tranquilo, feliz da vida. Andei 3 quilômetros. O pessoal tava descendo do ônibus na porta, em frente ao portão, que ele ia entrar no autódromo aqui reclamando. Então, é a mania de reclamar mesmo. Ó, prepara que o ano que vem é muita emoção. Vamos aí, Tá se certo. Deus quiser, né? Tá O certo. Diogo vai estar na equipe principal, vai estar brigando Vai. aqui pro pódio, né? Que é o sonho nosso, entendeu? Vai Vamos. estar na equipe principal? Se Deus quiser, vai vai, estar. não tem, não tem como. É mesmo assim, ele na satélite, sabe? Com todo equipamento, ele já mostrou que está chegando entre os Sim. 10 primeiros. Potencial, todo mundo quer ele. O menino é muito bom. O menino é muito bom. Tomada mesmo. Que Ele já esteja. tinha corrido aqui, né? Das categorias de base, no campeonato Ele nosso. correu numa GP1000 aqui, né? Ele correu de R3. R3 correu também. aqui. R3 é R3. Então, assim, a gente tem isso e o sonho. Tem muito piloto brasileiro lá correndo na Europa hoje. Daqui Tem. uns dias a gente vai ter surpresa aí. Tem novos jogos vindo aí. Tem vários, entendeu? Bom demais. Então, cada dia o esporte está sendo mais reconhecido. O Campeonato Brasileiro deu um pulo muito grande, entendeu? O estadual teve também. Teve uma etapa do estadual aqui, a primeira etapa que teve agora, 20 dias atrás, né? As inscrições, a federação teve que passar antes, tanto piloto que tinha inscrito. Entendeu? Legal isso. Todo mundo quer vir andar no autódromo do Mundial. Quem não quer Mundial. andar no autódromo do Mundial? É. Quem não quer fazer um track day no autódromo do Mundial? Sim. Entendeu? Você vai fazer track day? Tem track day. Tem, né? Track day teve que limitar. Teve que limitar, né? Não, a federação ficou doida, porque assim, tanto no primeiro dia que abriu inscrição, lotou, veio gente do Brasil todo. Do Nordeste, do Brasil, todo mundo veio andar aqui, todo mundo quer andar no autódromo mundial. É o sonho de qualquer um. Sim, não tenha dúvida, né? Porque nós temos um autódromo bonito, bom, e
Bem localizado. Bem localizado. Nós somos no trevo do Brasil, BBB. né? Eu falo assim, Celção, nós temos conversa aqui para mais de hora. Eu quero Não. voltar aqui pra gente conversar. Não, eu vamos te marcar contar outro, muita sim. coisa Sentar para com- vocês dois, né? Pra te contar, tem Não, muita vamos- história vamos boa para fazer se falar, mais. né? Entendeu? Vamos fazer um só de autódromo. Vamos fazer aí, Vamos sim, deixa eu passar mais para frente MotoGP aí. e os- O Roberto está com compromisso, e nosso horário também já deu. O Roberto está com compromisso. Te agradecer mais uma vez por ter vindo, Roberto. Sucesso, continua com esse entusiasmo que você tem Sim, com o motociclismo, sempre, né? Sempre. Você está falando das categorias. Vou te cobrar aqui para você fazer uma corrida para os velhos também, lá no autódromo do Mundial, né? Com certeza. Nós podemos fazer o Over 60, né? Sim. Que é a nossa turma. Nós temos uma turma grande Eu já aí. tô chegando nos 70. Né? Também, né? Mas vai correr. Um mês Sim. depois eu chego. Um mês depois que Sim. você completar os 70, eu também Sim. completo. Ando. Então, assim, eu acho que a idade tá na cabeça, né? Entendeu? Então- Tentar brincar, vamos brincar. O Eu Roberto agradeço. vai muito. além do capacete. Obrigado mesmo, Roberto, de coração por ter vindo. E o que você falou, se a gente for falar de moto aqui, a gente vira à noite. Vira à noite. Hoje é quarta-feira, Exatamente. vai ter que pedir uma pizza, né? Então, obrigado mesmo. E vamos marcar um outro pra gente falar só de autódromo. Obrigado, Célio. Valeu, Obrigado, obrigado. Paulo. Assim, Obrigado. são dois amigos que eu tenho, dois parceiros, tá? E outra coisa, lembrando você, certo? Sem governo, não tem grandes eventos. Exatamente. Isso aí Sim. nós É. temos que certeza. pensar Entendeu? muito bem. Pensa nisso, Nós sabe? que Eu acho que somos assim, esportistas. isso é fantástico, entendeu? Não, Não, com pra certeza. gente que gosta, tá? certeza. Falou? Falou. Obrigado, Roberto. Nada. Abraço pra dona Beth. Falou. Despedir aí, né, seu Zenha? Sim. Vamos despedir. Além do capacete, encerrou Te aqui. dou algumas dúvidas Roberto da gente. Poeta, que está na correria. Ele vai voltar. Promessa é dívida e ele sempre cumpre com as promessas dele. Isso aí. Foi muito bom. Tirou algumas dúvidas. E ficou a promessa aí da nova volta dele aí. Ele saiu correndo. É bem Beto Tem mesmo. compromisso, Bem bem Beto Beto Boy. Boy. Ele Então tá. disputou segundos a vida toda e continua correndo, né? Continua correndo. Isso aí, pessoal. Agradecer os nossos patrocinadores. Mais um Além do Capacete terminando, mas em breve, no máximo 2 semanas, tem outro. Isso aí. Um abraço para todo mundo.